No silêncio, uma voz pode ecoar pela eternidade. No coração da Alemanha medieval, no vale fértil do rio Reno, uma história começa. Deus pode falar no silêncio. Por volta do ano de 1098, em uma família nobre, nasce uma menina chamada Hildegarda. Sua vida, desde o início, é marcada por uma saúde frágil. Ela passa longos períodos acamada, convivendo com enfermidades constantes, mas há algo mais. Desde a infância, ela é acompanhada por imagens, luzes e visões que não sabe nomear. São clarões de entendimento, flashes de símbolos que parecem vir de outro mundo. Ela não compreende o que vê, apenas sente a presença de algo maior, uma realidade que os outros ao seu redor parecem não perceber. Era apenas a febre de uma criança doente? Ou o primeiro sussurro de um chamado divino? Ela logo aprende a lição do silêncio. Ao tentar compartilhar o que via, encontra rostos preocupados, olhares de desconfiança. Os adultos, sem entender a natureza de suas experiências, pedem que ela se cale. Você não deve falar disso. O medo e a confusão a ensinam a guardar para si aquelas visões luminosas. Ela aprende cedo que certas verdades assustam, que o mundo nem sempre está pronto para aquilo que não pode explicar. Assim, Hildegarda cresce guardando seu segredo, uma luz escondida no interior de uma alma silenciosa. Ainda criança, seu destino é traçado. Ela é entregue ao mosteiro de Disibodenberg, confiada aos cuidados de uma nobre reclusa, Anacarita Juta. Ali, em uma cela de pedra, sua vida se desenrola em um ritmo de oração, estudo e trabalho manual. Décadas se passam. Hildegarda aprende a ler o latim, estuda as escrituras, canta os salmos e trabalha com ervas medicinais. Sua existência é simples, escondida do mundo, mas imersa em uma profunda espiritualidade. É uma vida escondida em Deus, onde o silêncio exterior permite que a voz interior se torne cada vez mais clara. As visões continuam, mas agora, sob a orientação de Juta, ela começa a compreendê-las não como uma doença, mas como um dom. No ano de 1136, Juta falece. A pequena comunidade de monjas, que cresceu ao redor da cela da Anacoreta, precisa de uma nova líder. Por unanimidade, elas escolhem Hildegarda. Com humildade e relutância, ela aceita o cargo de magistra ou mestra. A menina frágil e silenciosa agora é a abadesa, responsável por guiar outras almas. Sua vida escondida chega ao fim, e um novo capítulo de responsabilidade se inicia. Aos 42 anos, a maior provação de sua vida acontece. Uma visão mais intensa do que todas as outras a envolve. Uma luz extraordinária que ilumina sua mente e sua alma, inundando-a com uma compreensão súbita das Escrituras e da história da salvação. Com a visão, vem uma ordem clara, uma voz que diz: escreva o que você vê e ouve. O peso dessa missão a esmaga. O medo de ser mal compreendida, de ser chamada de louca ou herege, a paralisa. Ela adoece gravemente, o corpo sucumbindo à angústia da alma. É seu confessor, o monge Volmer, quem a incentiva, insistindo que aquele chamado não pode ser ignorado. Com esforço, ela começa a ditar suas visões. Nasce o Cívias, conhece os caminhos do Senhor, sua primeira grande obra teológica, um mapa da criação, da redenção e do destino humano. A notícia de uma monja que escreve sobre visões divinas se espalha. O manuscrito do Cívias chega a mãos poderosas. Durante o Sínodo de Trier, entre 1147 e 1148, a obra é lida na presença do Papa Eugênio III e de São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais influentes da época. O Papa, movido pelo que ouve, não apenas aprova os escritos, mas a autoriza oficialmente a continuar escrevendo e a pregar publicamente. A mulher que foi mandada se calar recebe do líder da igreja a permissão para falar. Sua voz, por tanto tempo reprimida, agora tem a chancela para ecoar por toda a cristandade. Quando a luz chega, a missão começa. Hildegarda do Bingen, após décadas de silêncio, recebeu uma ordem divina para registrar suas visões. O manuscrito Cívias, ou Conhece os Caminhos, foi o primeiro fruto desse chamado. Uma obra que não ficaria restrita às paredes do mosteiro, mas que alcançaria o mundo. A visão virou palavra, e a palavra começou a se espalhar. Com a fama de suas visões crescendo, o pequeno mosteiro de Disibodenberg já não comportava a comunidade de mulheres que se reunia ao redor de Hildegarda. A solidão terminava. Uma nova era começava. Por volta do ano de 1150, ela sentiu um novo chamado: fundar um mosteiro independente, apenas para suas monjas. Contra a vontade de seu abade, ela partiu com 18 irmãs para um lugar chamado
Rupertsberg era uma colina com vista para o Reno, um lugar de recomeço. Vemos a madeira sendo talhada, as pedras empilhadas, as próprias monjas carregando os materiais. Era um trabalho duro, feito com fé e determinação. E a comunidade cresceu tanto que anos depois, por volta de 1165, Hildegarda fundou um segundo mosteiro, em Eibingen, do outro lado do rio. As duas casas se tornaram faróis de espiritualidade e cultura. Do Rupertsburg e Eibingen, a influência de Hildegarda se expandiu de uma forma surpreendente para uma mulher de seu tempo, através de cartas. Sua escrivaninha se tornou o centro de uma vasta rede de correspondência. Mais de 300 cartas foram preservadas, testemunhas de um diálogo constante com as mais diversas pessoas. Mensageiros a cavalo cruzavam a Europa levando seus conselhos, exortações e respostas a dilemas reais. Ela escrevia ao imperador Frederico Barbarossa, a papas, bispos, abadesas de outros mosteiros e até a pessoas comuns que buscavam sua orientação. Sua voz, firme e cheia de sabedoria, atravessava fronteiras sociais e geográficas. Uma voz que não se limitava ao claustro, mas que ecoava por todo o continente. Mas a sabedoria de Hildegarda não era apenas espiritual. Ela era uma observadora atenta do mundo natural. Em seus escritos, encontramos tratados detalhados sobre a natureza e a medicina. Na horta do mosteiro, ela estudava as plantas, suas propriedades e seus usos. Vemos as monjas coletando ervas, preparando infusões e cuidando dos doentes com caridade e prudência. Seus livros, Física e Causia Curae, catalogavam centenas de plantas, animais e pedras, descrevendo seus efeitos no corpo humano. Não eram fórmulas mágicas, mas um conhecimento prático, baseado na observação e na crença de que a criação divina continha em si os remédios para as enfermidades humanas. Um cuidado integral que unia corpo e alma. O estilo de Hildegarda era único. Ela não escrevia como os teólogos acadêmicos de Paris. Sua linguagem era profética, cheia de imagens poderosas e simbolismo. Quando lemos seus textos, não encontramos um tratado frio e sistemático, mas uma explosão de cores e visões que buscam despertar a alma. Ela descrevia o universo como o ovo cósmico, a alma como uma sinfonia e as virtudes como figuras luminosas. Para ela, a verdade não era apenas uma ideia a ser compreendida, mas uma realidade a ser experimentada. E para transmitir essa experiência, era preciso mais do que lógica. A verdade, para Hildegarda, precisava de coragem e beleza. E coragem era algo que não lhe faltava. Com a mesma força com que descrevia suas visões, Hildegarda denunciava os problemas de seu tempo. Ela via a corrupção e os abusos que manchavam a igreja e não se calava. Em suas cartas e pregações, ela chamava a reforma, a pureza e a conversão, sem medo de confrontar os poderosos. Sua pena arriscava palavras duras contra bispos negligentes e clérigos que viviam no luxo, esquecidos de sua missão. Ela não buscava a destruição, mas a purificação. Era uma voz profética que clamava no deserto de uma igreja que, em muitos lugares, precisava urgentemente voltar ao Evangelho. Claro que uma postura assim gerava conflitos. A vida de Hildegarda não foi um caminho tranquilo. Desde o início, ela enfrentou resistência. O abade de seu antigo mosteiro tentou impedir a mudança das monjas. Autoridades eclesiásticas desconfiavam de suas visões, e ela também sofreu dores pessoais profundas. Um dos episódios mais dolorosos foi quando sua discípula, mais amada, a nobre Richardes Bonstead, a quem ela amava como uma filha, foi nomeada abadesa de outro mosteiro e partiu. As cartas de Hildegarda revelam uma dor lancinante, a dor da perda e da aparente traição. Santos também sangram por dentro. A santidade não é a ausência de sofrimento, mas a perseverança no amor, mesmo em meio às feridas. O maior conflito de sua vida veio no final. Hildegarda permitiu o sepultamento de um nobre excomungado no cemitério do mosteiro, afirmando que ele havia se reconciliado com Deus antes de morrer. As autoridades diocesanas não aceitaram e impuseram um interdito sobre o mosteiro de Rupertsberg. Isso significava que as monjas estavam proibidas de cantar os louvores divinos e de receber os sacramentos. Para uma comunidade monástica, era a pior das punições. O claustro mergulhou no silêncio. Hildegarda, já com mais de 80 anos, não cedeu. Ela escreveu, argumentou e defendeu sua decisão, baseada em sua consciência e em sua visão. A oposição foi real, mas não definitiva. Após meses de angústia, o interdito foi finalmente suspenso. Sua firmeza prevaleceu. Até o fim de sua vida,
a missão de Hildegarda continuou a se expandir. Além de suas obras escritas, ela compôs cerca de 70 canções litúrgicas, uma música celestial que enchia o mosteiro de beleza. Ela também criou o Ordo Virtutum, uma peça musical que dramatiza a luta da alma entre as virtudes e o diabo, considerada uma das primeiras peças de moralidade da história. E algo extraordinário para uma mulher da Idade Média, ela recebeu permissão papal para pregar publicamente. Já com mais de 60 anos, ela viajou por diversas cidades da Alemanha, pregando em praças e catedrais, conclamando todos à conversão. De uma menina reclusa a uma profetisa para o mundo. Sua vida nos mostra que quando Deus chama, a missão sempre encontra um caminho. A santidade deixa um rastro de luz que atravessa os séculos e continua a iluminar o presente. Em cada pipoca, em cada canto do mundo, Deus suscita homens e mulheres que se tornam faróis de esperança, espelhos da sua misericórdia. E há quase 900 anos, a luz de uma dessas almas começou a brilhar de um modo especial, uma luz que jamais se apagou. O nome dela, Hildegarda de Bingen. Nos seus últimos anos de vida, o corpo de Hildegarda já sentia o peso de mais de 8 décadas de trabalho, oração e combate. As doenças a visitavam com frequência, limitando seus movimentos, mas nunca o seu espírito. No silêncio do claustro, entre os muros do mosteiro que fundou, seu vigor espiritual era mais forte do que nunca. Ela continuava a escrever, a compor, a aconselhar monges, bispos e até o próprio Papa. Sua pena não parava, sua mente não descansava. Mesmo frágil, perseverou até o fim. Hildegarda morreu em 17 de setembro de 1179, rodeada por suas irmãs de comunidade, já com uma consolidada fama de santidade. Aquela que desde a infância foi chamada de a pequena profetisa, partia para o encontro com a luz que tanto anunciou. Mas o que tornava Hildegarda tão especial? Qual o segredo de sua sabedoria e força? A resposta está na profunda harmonia entre o que ela ensinava e o que ela vivia. Sua doutrina não nasceu de teorias abstratas, mas da experiência concreta, moldada pela regra de São Bento. A vida monástica era sua escola. A obediência, a simplicidade, a hospitalidade com os peregrinos, a caridade para com os pobres e doentes. Tudo isso formava o alicerce sobre o qual Deus construiu sua obra. O que ela ensinava sobre as virtudes, sobre a luta espiritual e sobre a beleza da criação. Nascia primeiro do que ela vivia, uma rotina de disciplina, oração comunitária e amor concreto ao próximo. Sua teologia não era de gabinete, era do Juhus, de mãos no arado, de coração aberto. O que ficou de Hildegarda? Suas grandes visões foram registradas em livros como o Civias, Conhece os Caminhos, o Livro dos Méritos da Vida e o Livro das Obras Divinas. Centenas de cartas trocadas com as maiores autoridades de seu tempo, composições musicais de uma beleza celestial. Mas não se engane, nada disso era fruto de uma simples curiosidade intelectual ou de uma busca por fenômenos extraordinários. Era um chamado urgente à conversão, ao crescimento nas virtudes, a uma vida centrada na liturgia da Igreja e na compreensão da história da salvação. Cada visão, cada nota musical, cada conselho apontava para uma única direção: Cristo, o centro de tudo. E por apontar para Cristo, Hildegarda não podia se calar diante do erro. Ela não ficou confinada no mosteiro. Com uma coragem impressionante para uma mulher de seu tempo, ela viajou por cidades e vilarejos, pregando em praças públicas e catedrais. Com a autoridade de quem fala em nome de Deus, exortava o clero à santidade e o povo à fidelidade. Ela combateu as heresias que ameaçavam a fé e clamou por uma verdadeira reforma na Igreja, começando pela conversão do coração de cada um. Para a Hildegarda, a verdade não se negocia. Ela deve ser amada, vivida e defendida com a própria vida. Hoje, vemos o nome de Hildegarda, muitas vezes associado a práticas que pouco ou nada têm a ver com sua verdadeira identidade. Uma espécie de mercantilização tenta transformá-la num ícone de autoajuda mística, desvinculada da fé católica, da cruz e da Igreja que ela tanto amou e serviu. Mas a prioridade de Hildegarda nunca foi o bem-estar passageiro ou autoconhecimento vazio. Sua meta era a santificação e a salvação das almas. Sua força não vinha de cristais ou energias cósmicas, mas do Santíssimo Sacramento, da confissão, da vida em comunidade e da obediência à autoridade da Igreja. Essa fidelidade inabalável, essa sabedoria vinda do alto, não passou despercebida. Após séculos de devoção popular, a Igreja do Forma Solim
confirmou aquilo que os fiéis já sabiam. Em 2012, o Papa Bento XVI a inscreveu oficialmente no Catálogo dos Santos e, meses depois, a proclamou doutora da Igreja, um título raríssimo, concedido a poucos gigantes da fé ao longo da história, e a um número ainda menor de mulheres, reconhecendo que seus ensinamentos têm um valor universal e perene para todos os cristãos. Entre seus muitos escritos, Hildegarda também é lembrada por sua atenção ao corpo e à saúde, especialmente das mulheres. Com base na observação da natureza e na sabedoria de seu tempo, ela escreveu sobre os benefícios de uma alimentação simples, do repouso, do uso de certas ervas e de uma vida equilibrada, mas sempre integrando a saúde física à vida espiritual, compreendendo o ser humano como um todo. Ela não prometia curas mágicas. Ela apontava para um caminho de harmonia com a criação de Deus, onde corpo e alma caminham juntos em direção ao Criador. A vida de Hildegarda, do início ao fim, é um testemunho luminoso. Se você hoje luta com dores físicas, com ansiedade, com o cansaço ou com o desânimo, se o mundo parece cinzento e sem esperança, olhe para ela e comece pequeno. Uma oração diária, mesmo que curta, um pouco mais de ordem no seu cotidiano. A coragem de buscar ajuda quando for preciso, seja médica, seja espiritual, e a fidelidade à graça de Deus nas pequenas coisas de cada dia. Hildegarda nos lembra que Deus não despreza a fraqueza, Ele a transforma em caminho. Caminhe com fé, persevere e volte sempre, sempre para Cristo. Obrigado por nos acompanhar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe e se inscreva-se no canal para mais conteúdo que alimenta a alma.